ordem ilegal de superior hierárquico se cumpre? Mas essa é fácil responder. É claro que não se cumpre, professor. Ah, beleza. Então me diz aí, aonde está previsto que ordem ilegal não se cumpre? Ah, então, está previsto. Antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender qual teoria sobre o assunto o Código Penal Militar adotou. Sobre esse tema, temos duas teorias principais. Quais são? Teoria das baionetas cegas ou teoria das baionetas inteligentes. Na primeira delas, teoria das baionetas cegas, o subordinado não pode questionar de modo algum a ordem do superior hierárquico, devendo obedecê-la cegamente. Se eu mandar você plantar bananeira, Estivão, você tem que plantar. Já na teoria das baionetas inteligentes, o subordinado, recebendo uma ordem manifestamente ilegal, ele poderá deixar de cumpri-la. Tá bom, professor. Tô entendendo. Mas onde está escrita essa tal de baioneta sem olho aí? É entendimento majoritário da doutrina que o Código Penal Militar, no artigo 38, a linha B, parágrafo 2º, adotou a teoria das baionetas inteligentes, que diz o seguinte: se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior hierárquico. Não entendi direito esse artigo aí não, professor. Não entendi direito não. O que o artigo está dizendo é que se a ordem do superior hierárquico é manifestamente criminosa, ou seja, aquela que de prima o subordinado já consegue observar que é criminosa. Um exemplo: superior hierárquico manda ele ir e dar um tiro na cara de uma pessoa, ou ele manda um subordinado dar um tapa na cara de uma mulher. Observe que nesses exemplos fica claro e explícito que essas ordens são manifestamente criminosas. Ou seja, se o subordinado realiza essas ordens, ele também vai responder criminalmente na medida da sua culpabilidade. Tá, já entendi essas paradas aí, professor. Mas e se a ordem não é manifestamente criminosa, mas é uma ordem ilegal? Como que fica isso aí? Bem, aí nós vamos nos socorrer aos doutrinadores e aos manuais, que se dividem um pouco sobre o assunto. E eu prefiro ficar com a doutrina do Cícero Coimbra Neves, que entende, em resumo, que se a ordem é manifestamente ilegal, ela também não deve ser cumprida. No entanto, é importante destacar que isso pode ser relativizado. Imagine a situação que em uma companhia todas as viaturas estão com os pneus carecas. No entanto, é imprescindível o patrulhamento naquele local, tendo em vista o alto índice de roubos e furto naquela localidade. Então, o comandante de companhia determina que pelo menos sejam patrulhadas as principais vias com velocidade bem abaixo da permitida, para evitar assim acidentes. Observem que essa ordem é sim manifestamente ilegal, tendo em vista que dirigir com os pneus carecas vai de encontro ao que preconiza o CTB. Todavia, essa ordem atende à finalidade pública, que é manter o estado de incolumidade daquela região, se revestindo essa ordem de excludente de ilicitude. Logo, o não cumprimento dessa ordem pode gerar o crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. E o regulamento disciplinar? Fala alguma coisa sobre esse assunto? O artigo 10 da Lei Complementar 893 de 2001
diz que as ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade para a autoridade que as determinar. Ou seja, as ordens legais devem ser prontamente obedecidas. E ainda diz o parágrafo 1º, quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado, ao recebê-la, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento. Ou seja, se a ordem parecer ilegal, o subordinado deve solicitar, sempre de maneira respeitosa, o seu esclarecimento. Isso demonstra uma inclinação à teoria das baionetas inteligentes. E aí, gostou do vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e me siga para mais conteúdo. Até mais e um forte abraço!